Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Vortex Educacional. A nossa aula de hoje é sobre a relação fundamental da divisão. Essa é uma das propriedades da divisão, tá certo? Talvez a mais importante delas, ok? Então, vamos adiante. Os nossos objetivos, de acordo com a BNCC, é ensinar vocês aí a chegar às 4 operações fundamentais, entendendo elas com clareza. Hoje a gente vai terminar, de falar sobre divisão, tá bom? Então vamos adiante. Lembrando que operações são cálculos que nós usamos para que um número relacione-se com outros. E existem 4 tipos fundamentais de operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. O que nós vamos aprender hoje é exclusivo de divisão, tá bom? Então vamos adiante. Para a gente ir para essa aula entendendo bem, a gente tem que relembrar as partes da divisão. Dividendo, que é aquilo que vai ser dividido. Divisor, que é aquilo que faz a divisão, ou seja, decide por quantas partes nós vamos dividir. Quociente, que é o nome que a gente dá para a resposta da divisão. E resto, que é aquilo que sobra da nossa divisão. Beleza? Entenderam isso? Então agora a gente vai para o assunto da aula, que é a relação fundamental da divisão. Bom, está aí na tela a relação fundamental da divisão. O que ela quer dizer para nós? Vamos ler a primeira linha ali, ó. O dividendo, ele é igual ao divisor vezes o quociente, mais o resto. Então, se você consegue fazer uma divisão e chegar até o fim dela, isso que eu acabei de ler para vocês vai ser verdade. Vamos entender mais claramente. Dividendo é esse valor que está aqui, ó, o 243, dentro do quadrinho rosa. Ele está dizendo que o dividendo é igual ao divisor, que é este número, vezes o 27, que é o quociente, mais o resto. Então, essa divisão aqui foi a divisão que a gente usou lá na última aula, de divisão, para explicar como se faz a divisão. Agora eu quero usar a relação fundamental da divisão, mas eu vou reusar essa relação para quê? Bom, a relação fundamental da divisão serve para você conferir se a sua divisão está correta ou não. Para isso, o que a gente vai fazer? Usar essa frase. Se o dividendo ele for igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, a sua divisão está certa. Então vamos lá. Essa aqui, ó, é a divisão já pronta. Agora eu quero conferir se ela está certa. Então vamos lá. Para isso, eu tenho que fazer com que o divisor, 9 vezes 27, mais o resto dê 243. Então, vou montar aqui embaixo. Ó. Eu quero chegar nesse valor, 243. Então, ó, 9 vezes 7, aí lá no rascunho faço 9 vezes 7, dá 243 mesmo. 243 mais o zero é 243 mesmo. Então, o que eu escrevi desse lado é igual ao que eu escrevi desse lado. Portanto, a relação fundamental da divisão funciona, beleza? Então, isso quer dizer o quê? Se eu pegar o número que está dentro da chavinha, multiplicar pelo resultado da divisão e depois somar com o que sobrou, eu vou ter o valor que eu comecei a dividir. Isso mostra para mim que a divisão está correta, ok? Bom, então, para esclarecer e deixar escrito para você até copiar no seu caderno, aí, se quiser, é o seguinte. Portanto, a relação fundamental da divisão mostra como podemos conferir se nossa divisão está correta. Basta multiplicar o divisor com o quociente e depois somar com o resto. Se o resultado dessa conta for o número que foi dividido lá no começo, o dividendo, nossa divisão está correta. Isso aqui te ajuda muito a conferir suas contas e muito também a não fazer coisa errada na prova ou no exercício. Então, entenda bem essa relação fundamental da divisão. Volta o vídeo, assiste de novo, não tem problema, mas entenda bem isso. E olha só, nesse quadrinho azul ficou bem explicadinho o que é a relação fundamental da divisão. Porém, você tem que saber quais são as partes da divisão, porque a gente sempre usa essas palavras na hora de explicar algo a ver com divisão. Ok? Uma observação. A relação fundamental da divisão também tem um nome popular, assim como lá tinha a relação fundamental da subtração, E é também chamado de prova real, ou os mais antigos chamam de prova dos 9.
é tudo a mesma coisa, tá? É um modo de ver se a sua conta está correta, ok? Então vamos aos exercícios. Monte e resolva as divisões e depois confira se o resultado dado em cada uma delas é correto de acordo com a relação fundamental da divisão. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu já coloquei para vocês as divisões e já coloquei qual que é o valor que cada uma delas vai dar para vocês. Por exemplo, a letra A, 80 dividido por 4 é igual a 20. Qual que é a tarefa de vocês? Vocês vão montar a conta, vão chegar nesse valor 20. Quando chegar lá, vocês vão pegar a relação fundamental da divisão que eu usei ali, vocês vão voltar no vídeo, entender o exemplo, e repetir o exemplo aí, só que agora usando os valores da letra A, beleza? Um detalhe super importante. A divisão, quando ela é exata, o resto dela dá zero. Porém, quando a divisão é não exata, ou seja, quando sobra alguma coisa para ser distribuído, o resto é diferente de zero. Pode ser 1, 2, 3, qualquer número. E eu coloquei um caso nesse exercício, na letra D, que o resto ele é 2, beleza? Então, quando vocês forem vir aqui na regra, dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto vai ter um valor que não é zero, é um valor diferente, tá bom? Então, tentem fazer, lembrando que o quociente dessa conta vai dar 16 e o resto vai ser 2 quando você chegar no 16, o resto vai ser 2, entendido? Então, é isso aí. Estudem bastante, tá bom? E em dúvidas, voltem nas aulas anteriores, voltem no vídeo, pausa o vídeo, escreve, faz anotação no seu caderno para que você entenda com bastante clareza, ok? Para dúvidas e também outros assuntos, entre em contato através do e-mail vortexeducacional2020@gmail.com. Caso você seja aluno meu de alguma das escolas em que eu dou aula, mande a sua dúvida para o e-mail de dúvidas da escola, tá certo? Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Lembre de deixar o seu joinha, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhuma aula daqui em diante, ok? Muito obrigado, tchau, tchau!